Jesus. Pode tomar os assentos, meus irmãos. Somos gratos a Deus nessa noite de estar aqui para nós aprender com Jesus. Agradecer o nosso pastor local, nosso pastor Alex, pelo espaço concedido ao púlpito e à igreja que está aos seus cuidados. Deus abençoe o nosso pastor, também o nosso irmão Lucas e os demais companheiros que nos cedeu para estar aqui falando de Jesus, E a gente sabe que o culto de doutrina é um culto de suma responsabilidade, Você tem que saber o que está falando e para quem está falando, Aqui não é eu estou sentindo de falar isso, aqui quem fala é a palavra, Então estamos alegres, aqui nesta noite foi me dada essa incumbência e a gente já pastoreou igreja já, irmãos, 15 anos que a gente pastoreou igrejas, então o pastor sabe bater, O pastor sabe conversar com a igreja, Então estamos aqui, debaixo da bênção do nosso pastor, que ele fez uma escala, da outra vez fez uma escala, mas não deu para mim atender a escala por causa do meu trabalho. Mas hoje estamos aqui, irmãos? Estamos dependendo de Deus. E eu tenho observado aqui, meus irmãos, na igreja do Parapuã, os irmãos todos, alguns irmãos que eu já vi ministrar aqui, os irmãos são ministrantes, pregadores temáticos. Eles têm um tema, depois eles aplicam. Eu sou um pregador textual, eu gosto muito dos textos. A gente vai explicando cada versículo e a gente vai aprendendo com Jesus. Eu tenho dificuldade de, por exemplo, fazer um esboço. Eu tenho essa dificuldade. Se eu fizer, eu me perco. Então, essa cabeça grande aqui, Jesus colocou muita coisa boa aqui dentro. Então, a gente vai falando aí a palavra de Deus, irmãos? Porque tudo que a gente sabe relativamente a conhecimento, ela passa por 3 pilares, Todos os pregadores, sem exceção, ele tem que obedecer esses 3 pilares. A gente tem chamado conhecimentos herdados, conhecimentos pesquisados e conhecimentos revelados. Então, qual é o conhecimento pesquisado? É quando a gente dedica-se ao campo do estudo. Por exemplo, você tem algum texto que você tem uma dificuldade, então você vai esmiuçar ele, vai fazer estudo. Por exemplo, eu fiz alguns estudos concernente aonde nós vamos pregar nessa noite, mas também tem os conhecimentos herdados, que são daqueles pregadores que escrevem apostilhas, escrevem bíblias. Por exemplo, nosso pastor Severino Pedro, ele escreveu o livro de Daniel, versículo por versículo. Então, algumas coisas que eu sei de Daniel, do livro de Daniel, eu herdei dele, ele teve a revelação e nós o herdamos. E também tem o chamado conhecimento pesquisados. É quando nós dedicamos ao campo das pesquisas, Porque não podemos aplicar coisas estas bíblicas, porque essas bíblicas são mais parecer e mais dedução analítica. E o que prevalece na igreja chama-se a ministração da palavra. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, lá no seu capítulo 3, meus irmãos. Nós vamos aqui ler alguns versículos. E os irmãos deixem a sua Bíblia aberta aqui nessa noite, para nós meditarmos aqui, irmão? Eu amo demais as pregações, amo as ministrações, tanto que quando eu cheguei aqui no setor 3 da Lapa, a gente foi olhar a terra, dar uma pesquisada na terra primeiro. Cheguei aqui e fiquei observando como os irmãos ministram, como os irmãos falam, e eu fiquei assim observando a forma que o pastor Alex ministra, É só Bíblia, eu amo, sou apaixonado por Bíblia. Glória a Deus. É uma pena que você não entendeu nada, mas tudo bem. Capítulo 3 diz assim: Vede com grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, quer dizer, a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E se bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos,
Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, que o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, né, irmãos? Irmão, essa epístola do evangelista João, é bem verdade que ele escreveu 3 epístolas, escreveu o Evangelho e também escreveu o Apocalipse. Essa epístola de João, ele não endereça uma pessoa específica, mas aqui ele está nos orientando aqui acerca desse texto, a qual nós acabamos de ler nessa noite, que aqui João está demonstrando, está ensinando e precavendo os irmãos, porque já naquela época tinha os chamados falsos ensinadores e também chamados falsos profetas. Então João está aqui preparando as pessoas, porque João residia em Éfeso e tinha algumas igrejas que estavam sob cuidado. Então aqui está dando essa epístola doutrinária, ou essa epístola de ensinamento para os irmãos, porque já existia naquela época os chamados falsos profetas, ou também o espírito do anticristo. E todos os irmãos sabem muito bem que nós, a igreja do século 21, nós estamos vivendo essa avalanche de pregadores, de mestres, de pastores, e nós estamos dentro de um contexto. Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo João está nos demonstrando, ensinando a nos precaver dos falsos ensinamentos. Aqui no capítulo 1, meus irmãos, ele vai falar sobre a palavra da vida, que é Jesus. A Bíblia diz que eles tocaram, que eles viram, eles anunciaram acerca de Jesus. E o apóstolo João na Bíblia, ele é chamado o apóstolo do amor. É o único discípulo que teve a morte natural. Os demais morreram, alguns decapitados, outros foram cerrados ao meio. Tomé foi arrancado do seu couro vivo, conta a história. E João foi o único discípulo que teve a morte natural. Quando ele é conduzido na igreja as 7 igrejas da Ásia, o Apocalipse, a Bíblia diz que João, ele tinha aproximadamente 96 anos. Ele foi exilado por causa da palavra, mas ele teve a morte natural. Então ele teve o privilégio de escrever algumas coisas, já muito tempo atrás, na década de 85, 95, depois de Cristo. Isto foi uma das maiores revelações para nós nos dias atuais. Então ele está escrevendo aqui, está demonstrando. Aqui no capítulo ele fala sobre Jesus. No versículo de número 8, ele está falando que Deus é luz, e aqueles que andam na luz não tem comunhão com ele. Ou seja, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com quem? Com Deus, porque Deus é luz. A Bíblia de 1 João 7 está escrito: mas se andarmos na luz como ele na luz está, nós estamos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então primeiro eu tenho que estar nele, eu tenho que ter comunhão com ele, eu tenho que ter comunhão com o meu irmão, que se eu tiver isto, a Bíblia diz que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Não é de alguns pecados, é de todo pecado. Então no capítulo 2 aqui do livro dele mesmo, da primeira epístola, observe que ele fala, é como se fosse um pai falando para um filho. Ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que nos pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmão, ninguém da igreja, o servo de Deus, ninguém está isento de pecar, ninguém está isento de errar, ninguém está isento de tropeçar. Mas se porventura houver esse equívoco, a Bíblia diz que nós temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, está em nosso meio nesta noite, aleluia, para alimentar a sua alma, alimentar a minha vida, a sua vida, porque o intuito de Deus é que nós crescemos na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento. Então todos nós que estamos aqui, a Bíblia diz para nós nessa noite que nós somos filhinhos, e se porventura nós errarmos, não é para você sair da igreja, não é para você retroceder, não é para você desanimar, porque nessa noite tem um advogado aqui, Jesus Cristo Nazareno. Levanta a sua mão e dê glória para Jesus. Então aqui ele está falando para nós, se porventura errar. Depois, mas ainda no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Olha aí, olha o perigo aí. Observe, vou repetir o versículo. Vou repetir de novo. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o que eu disse? Olha o que a Bíblia diz. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Irmão, você pode ser um cristão, você pode ser um adorador, você pode estar diante dos outdoors, você pode estar diante da mídia, mas se você não guardar a palavra, a Bíblia diz para nós aqui que nós somos mentirosos e a verdade dele não está em nós. João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, do capítulo 8 de João, diz assim, esse seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se nós guardarmos a palavra, a Bíblia diz que o amor de Deus está verdadeiramente em nós. Por isso nós vemos uma avalanche de pessoas que são carregadores de Bíblia. O que Deus quer é que você pratique a palavra. Lá no Salmo 119, versículo 11, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. A palavra não é guardada na mente, é no coração. Porque Mateus 15 diz que do coração procede todas as coisas. Mas se você tem a palavra, se você ama a palavra, se você pratica a palavra, se você medita na palavra, se você espalha a palavra, você pode ter certeza, você está guardado, você está livre, aleluia, da tentação do adversário. Mas tem que guardar a palavra. Em João 15, 7 está escrito, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. O que é guardar? É ter junção. É você em Deus e Deus em você. É guardar a palavra. E o apóstolo João, ele tinha essa preocupação. Por que tinha essa preocupação? Porque naquela época já tinha pregadores, já tinha ensinadores da palavra. Então ele está admoestando. Aqui no capítulo 12, no versículo de número 18, está escrito, filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, agora também muito se tem feito anticristo, porque conhecemos que é já a última hora. Observe, mas ele está o quê? Precavendo os irmãos da igreja, orientando ele, dizendo, olha, é já a última hora. E como vocês ouviram que veio o anticristo, porque muito se tem feito anticristo, porque conhecemos que já é a última hora. E aqui ele vai alertar no versículo 19, saindo de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que nem todos são de nós. Onde que estavam esses ensinadores? Onde estavam os pregadores? Estava dentro da igreja. Aí João disse, estava no nosso meio, fazia parte do rodo membro. Ele dava glória a Deus, misturado com aleluia. Mas não ficaram no meio de nós, porque eles não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. O que é que nós vamos aí, irmão? Esta avalanche de nome de igreja. Cada igreja tem a sua liturgia. Cada igreja tem a sua forma de adoração. Mas eu estou falando de Bíblia. Estou falando de palavra, irmão. A palavra é geradora de avivamento. A palavra ela é pura. A palavra não tem mesclagem, nem mistura. O evangelho de Cristo, ele é puro. Levanta as suas mãos de glória ao nome de Jesus. Irmão Vinícius, coloque em Gálatas, capítulo 1, por favor. Livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 7. Coloque aí, por favor. Gálatas, capítulo 1. Olha, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Próximo. Mas, ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, seja anátema. Irmão, Deus não trabalha fora das Escrituras. Deus não trabalha fora da Bíblia. Aqui a igreja de Gálatas, Paulo diz, começaram no Espírito
exterminado na carne. Aí Paulo está dizendo para os irmãos, ainda que o anjo do céu desça, ou nós mesmos, anunciando o evangelho, não receba ele, porque o evangelho anátema, você tem a palavra de Deus, você tem a bússola no céu, o anjo de Deus, a palavra, ela vai te orientar como você deve se portar, como você deve andar, como você deve falar, como você deve proceder. Tudo que você precisa está inserido dentro das escrituras sagradas. Nós só erramos quando nós não examinamos as escrituras. Coloque, irmão Vinícius, João 5,39. Eu gosto muito da Bíblia porque eu falo os versículos, que é para você não ficar nervoso comigo. Examinai não é a escritura, as escrituras, porque com das tem nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar é diferente de ler, irmão. Você lê jornal, você lê revista, você lê reportagem. Examinar é uma coisa mais profunda, uma coisa mais minuciosa. O que é examinar? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou usar hipérbole, um exagero. Quando você vai no médico, você fala o tipo de enfermidade que você tem, algum desconforto, o médico passa para você remédio, ou você toma durante 7 dias, ou durante 3 dias, e se não melhorar, você volta aqui. Se não melhorar, nós vamos fazer um exame mais detalhado para saber o que é que você tem. Quando a Bíblia diz examinai, irmão, os crentes bereanos, quando alguém estava pregando, ele estava conferindo através da palavra. Irmão, você tem a palavra de Deus nas mãos. Você não é enganado a partir do momento que você lê Bíblia. Quem lê Bíblia não é enganado, irmão. Quem lê Bíblia está sempre perto de Deus. Outra coisa, Deus não revela segredo para qualquer pessoa. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Coloca aí, irmão Vinícius. 1 Coríntios 4, não é Coríntias, é Coríntios. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo. É dispensário dos mistérios. Próximo. Além disso, requer do dispensário que cada um se ache. Então, a revelação de Deus não é para qualquer pessoa, irmão. É só para quem é fiel. Salmo 25, 14. Coloca aí, meu Vinícius. Você vai tirar poder da Bíblia hoje. Vamos lá. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então não é para qualquer pessoa. Porque padre também prega a Bíblia, viu, irmão? Espiritismo prega a Bíblia. Hoje que nós vemos uma avalanche de pregações, uma avalanche de ministrações. Por isso que João disse, ó, o espírito do anticristo já opera. Não vai operar, já opera. Com o que, irmão? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, não tem nada a ver isso, mas você tem a palavra de Deus, você pode examiná-la, você pode conferir se está escrito, porque Deus não trabalha fora da palavra. Tudo que Ele exige da igreja, Ele exige dentro da palavra. Levanta as mãos, glorifica o nome de Jesus. Vamos mais um pouquinho para frente, irmão, eu preciso das 2 horas para nós falar esse evangelho de João. Ainda no capítulo 2, no versículo 22, o apóstolo diz assim, 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da... Irmão, não adianta, mentira não vem da verdade. Coloca aí, irmão Vinícius, João 8,44. João 8,44, coloca aí. Lê aí, irmãos. E não se tornou a verdade, porque não é verdade nele. Ele é mentira, fala de minha prova, porque ele é mentiroso. Então eu como cristão, eu como servo de Deus, você como a serva de Deus, se nós mentirmos, olha aí o perigo aí, ó. Eu sei que não vai dar glória a Deus agora. Olha o perigo aí, irmão. Mentira nem por brincadeira. Por quê, irmão? Nós mentimos lá fora, mas agora eu sou um cristão. Agora eu sou um servo de Deus. Nem por brincadeira nós podemos ter estas práticas. Por causa da mentira mal contada, lares foram destruídos, famílias foram destruídas, e o cristão nunca pode ser injusto.
Quem pratica a palavra, quem lê a palavra, você não pode ser injusto e não pode cometer injustiça. O apóstolo João bateu nessa tecla. Capítulo 2 ainda, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai. Isso aí não precisa nem falar o nome que você sabe quem é. Vai lá na sua porta direto. Interessante, porque todos os assuntos deles, eles procuram um assunto mais recente do momento. Eles vão lá, parece formiga na roça. Vai com aquela revistinha, ele já tem um texto já preparado. Por que tem crente que ele xinga eles, briga com eles? Porque você sabe, se você atender, você vai levar um show de Bíblia. Porque eles conhecem palavras, conhecem Bíblia. Mas o problema é que eles não acreditam, primeiro, que Jesus ressuscitou, que Jesus veio em carne. Eles não acreditam no arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Vocês querem ver ele se perder? Fala do arrebatamento para ele. O testemunho de Jeová, ele vai na minha porta, atendo muito bem eles, respeito eles. Porque eles estão fazendo uma coisa certa, mas de uma forma errada. Então não existe meia verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Por quê, irmão? Por isso que Jesus falou, em verdade vos digo. É a verdade falando a verdade. Então você que é cristão, você não pode mentir, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo, que para nós não ter essa prática. Porque os irmãos têm que saber que todo pastor de igreja, Deus coloca no espírito dele a psicologia. O que é isso? Quando você vem mentir para o seu pastor, ele sabe se você está falando a verdade ou está mentindo. A pessoa que está mentindo não consegue fixar os olhos. Quando você vai conversar com o pastor que fica olhando para lá, olhando para cá, dando minha volta, é porque atrás de você tem uma mentira cabeçuda. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nessa noite, vamos chamando para falar a verdade da parte de Deus. Levanta o seu mãe de glória, Jesus. Vamos ao capítulo 3. Eu disse que eu sou um pregador textual. Vai tendo paciência comigo aí, irmão. Capítulo 3, versículo 1. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmão, o mundo não é o seu amigo. A pessoa que não é crente não é o seu amigo. Não, pastor, mas se não é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão carismática, mas se não tiver Jesus, meu filho, na vida, não é o seu amigo, não sabe qual é o seu amigo. Porque a Bíblia diz que a igreja, ou o mundo, é inimigo ferrinho da igreja. E quando nós somos igreja, coloca aí, irmão Vinícius, Mateus 5,16. O que está escrito aí, irmão? 16, vai lá, o que está escrito aí? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras alcancem o Filho do vosso Pai que está no céu. Então, como que alguém vai olhar para você, vai olhar para mim e vai glorificar Deus? É pela sua conduta, é pelo seu falar, é pelo seu agir. É você ser crente diante dos vizinhos, lá no seu trabalho, lá dentro do seu carro, lá dentro da sua casa. Você tem que resplandecer a luz diante dos homens. O que é luz? Luz faz parte do caráter moral de Deus. E todas as pessoas que é crente, que serve a Deus, o mundo não gosta dele. O mundo odeia, o mundo persegue. Por quê, irmão? Eles não vêm para a luz para que as vossas obras não sejam manifestas. Por que as pessoas não querem saber de Jesus? Porque as pessoas acham que vêm para cá e pode continuar fazendo o que faz. Aí não funciona, irmão. Quando você é crente, irmão, só pela metade, não demora muito tempo, já você sai fora. Mas quando você entende o que é palavra, o que é sacrifício de Jesus, o que ele fez pela sua vida e pela minha, irmão, pode o pau estiver quebrando, você fica com Jesus, permanece com Jesus, adora a Jesus, porque ele morreu na cruz para te salvar. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos chamados filho de Deus, irmão. Coloca aí, irmão Vinícius, João capítulo 1, versículo 11 e o 12.
Leia, irmãos. Veio para o que era seu. E os seus não eram judeus, irmão. Veio para os judeus, mas eles não receberam Jesus. Não receberam? Aí o versículo 12 responde: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Irmão, você já parou para pensar o que é ser filho de Deus? Ah, não entenderam nada, irmão Lucas. Não entenderam nada. Você só parou para pensar o que é você ser filho de Deus, o arquiteto do universo, o criador de todas as coisas, o que não perde batalha, o que não perde peleja, o que não chega atrasado, o que não pede licença para o diabo, aquele que guia você em todas as áreas, aquele que está com você na guerra, na batalha, no conflito, na doença, com sapato, sem sapato, com roupa, sem roupa, com emprego, sem emprego. Ele não abre mão da sua vida, porque você é filho de Deus. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos. Livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Ou melhor, desculpa. Romanos, capítulo 11, versículo do número 25. Vai responder João, capítulo, versículo 11. Aí Paulo está dizendo para os irmãos de Roma e vai responder para nós. Coloca aí, irmão Vinícius, Romanos. Que está escrito aí, irmão? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Aspa. Chave, né? Para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil hajas. Quem é gentil? Não judeu, irmão. O que Paulo está falando aqui? Aí no versículo 26 responde. Coloca aí, irmão Vinícius. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, desceu verá o libertador. É desverá de Jacó as impiedades. Irmão, se os judeus aceitassem Jesus, onde estaria nós hoje? Precisa pensar. Era isso que João estava falando para os irmãos daquela época, lá do Apocalipse, perto do Apocalipse, na sua epístola. Estava o quê? Orientando os irmãos acerca disso. Por que quando Jesus caiu, conduzindo na cruz, que alguns estudiosos dizem que é 14 quadras, Jesus caiu 14 vezes. Por que Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz? Simão Sirineu, irmão, ele não queria levar a cruz. Mas a Bíblia diz que ele foi constrangido ou obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Por quê? Jesus não podia morrer dentro de Jerusalém. Porque senão somente o judeu seria salvo. Você não entendeu nada ainda, né? Ele morreu fora de Jerusalém para alcançar povos, tribos, línguas, nações. A morte de Jesus fora de Jerusalém alcançou você, alcançou eu, alcançou a sua casa, alcançou a sua família. Agora você dá glória a Deus, irmão. Alcançou a nossa família, porque Jesus morreu com essa finalidade, para salvar o homem perdido. Então por isso que João, ele está dizendo que nós somos chamados filhos de Deus, irmão. Ele continua no capítulo 3 ainda. Isso aqui não precisa de umas 2 horas, irmão. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, para o nome pessoal de Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, veremos. Quem tem essa esperança de ver Ele, irmão? E quando é que isso aqui vai cumprir, pastor? Quando Jesus vir em glória, irmão. Você não entendeu nada, vou explicar. Quando ele vir em glória com a igreja glorificada para salvar o seu povo Israel. Porque agora, irmão, não é manifesto que havemos de ser, que nós estamos na natureza pecaminosa. Porque o único ser da terra que tem a sua natureza não é o cachorro, não é o galo, não é a galinha, não é a vaca, não é o boi. A única pessoa que tem a sua natureza chama-se seres humanos. Você tem a natureza terrena e a natureza divina. Porque, coloca aí, irmão Vinícius, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14 e 15.
Olha porque que você, muitas coisas você não entende. Verso 14. Leia, irmãos. O Espírito de Deus, ele parece não pode o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Irmãos, vocês já viram as críticas que são feitas às pessoas que pulam, que correm, que sapateiam? Me perguntaram isso lá na igreja, pastor, por que o crente pula, por que o crente corre, por que o crente sapateia? Falei, mas vou lhe explicar. É porque ele não tem asa para voar. Porque meu Deus só derrama uma gotinha, nós chora, derrama lágrima, nós sai do culto regozijando. Imagina se ele manifestar a glória dele em cima de você. Nós não aguenta, irmão. Então, se você for esse crente, você não vai entender as coisas de Deus. Lembra de Nicodemos, João 3,8? Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, se você não for espiritual, você não entende as coisas de Deus. Verso 15, irmão Vinícius. E aí, irmão? Vou repetir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é. Irmão, nem Satanás entende um crente espiritual. Está na prova, vem para a igreja da glória a Deus. Está sem dinheiro, vem para a igreja da glória a Deus. Quer dinheiro para ir para o braço comprar roupa, não tem, mas vem da glória a Deus. Não tem saúde, vai estar aqui dando glória a Deus. O marido é perturbado em casa, mas ele está aqui dando glória a Deus. O diabo não entende. Eu persigo ele, eu falo de ele. Quanto mais eu persigo, mais ele vem para a igreja. Ele adora, glorifica, porque você é espiritual. Eu queria que os irmãos fossem isso. Sabe o que precisa em nós, igreja? O discernimento, irmão. Que nem todas as pregações ministradas não é Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando um profetiza, o outro julga. E julga por quê? Quem é que julga Deus? Eu já vi alguns exageros. Irmão, o Espírito de Deus é sujeito aos profetas. Eu não achei na Bíblia ainda, irmão. Coloca aí, irmão Vinícius, 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos estão sujeitos aos espíritos, letra minúscula. Falando de mim, irmão. Deus pode me dar uma mensagem aqui, eu entrego se eu quiser. Deus pode me dar uma visão, eu entrego se eu quiser. Não que o Espírito de Deus é sujeito a mim, mas o meu espírito é, irmão. Quantas vezes você fica lutando para vir para a igreja? Olha, está chovendo, vai dormir, faz um chá, toma uma bolachinha. Mas o Espírito de Deus vai e faz o quê? Te encoraja para você vir aqui hoje e dar glória a Deus. E Jesus falou, bem-aventurado o servo, que quando vier, achar fazendo assim, como? Na igreja, dando glória a Deus, dando aleluia, aprendendo a palavra. Por isso que João dizia para os irmãos, até para o jovem, ele diz, jovem, seus fortes, porque vê-se maligno, e a palavra de Deus está em vós. Então ele fala para as pessoas idosas, fala para os anciãos e fala para os jovens. Capítulo 3 ainda, meus irmãos. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Irmão, nós temos que andar em santidade. Eu não estou falando de costume, não estou falando de roupa, estou falando de santidade, vida separada para Deus. Coloca aí, meu Vinícius, livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Está escrito aí, irmão? Próximo. É ser diferente, irmão. É ser diferente em tudo. Não proceder igual o mundo procede. É diferente. Eu nunca falei em lugar nenhum que eu sou crente. Nunca falei em lugar nenhum que eu sou da Assembleia de Deus.
Alguém tem que olhar para mim, meu Lucas, e ver que eu sou diferente. E ver que eu ando diferente, me comporto diferente. Porque tem pessoas que ele é cristão, ele dá glória a Deus, mas o linguajar precisa ser mudado, irmão. Precisa mudar. Salmo 40, o Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me do charco horrível de lodo. Fiz meus pés sobre a rocha. Colocou nos meus lábios, na minha boca, um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no... É linguajar diferente. Está vendo que silêncio? Glória a Deus. Ser diferente em tudo, irmão. Não estou falando de você ser religioso. Ser diferente. Ter um comportamento de um cristão. Por isso que João estava brigando que eu falo assim, entre aspas, com os irmãos, para que eles não andassem na mentira e praticassem a verdade. Efésios 4, 27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. É princípio. Então, se eu der lugar para ele, eu vou ser instrumento dele. Coloca aí, irmão Vinícius, Romanos 12, 20. Olha o que Paulo está falando assim, ó. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás as brasas de fogo sobre a tua. Isso aqui não é demônio não, viu, irmão? Isso aqui são seres humanos, são pessoas. Porque diabo não come pão nem bebe água. E muitas vezes nós temos inimigo. Jesus falou que nós temos inimigo. Primeiro, dentro da própria casa. Porque quando você é crente, você vai incomodar as pessoas que não é. Você já ouviu aquela frase? Você está todo dia na igreja. Olha a minha vida como está. Eu tenho bênção, eu tenho vitória, eu tenho muitas casas. Você mora de aluguel, você anda a pé. E você não pode tomar conta disso aí, irmão. Filtra aquilo que não presta. Por quê, irmão? Porque o inimigo quer colocar essa palavra de desânimo. Mas você fala, sabe o que é verdade? Eu estou tanto tempo na igreja, as coisas nunca mudou. Irmão, a maior promessa da Bíblia, se você não dá glória a Deus, eu paro de pregar. 1 João 2, 25. Esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você não é daqui, eu também não sou daqui. Nós vai desaparecer da terra. E quem não acreditou vai ter que ficar para ver. Filipenses 3,20, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, diga, irmão, você não é daqui, você está de passagem. Aí no capítulo 4, irmão, olha, eu vou começar a pregar agora, só tenho 2 minutos. Capítulo 4, irmão, versículo 1 diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm. Aí Jesus lá em Mateus 24, ele fala acerca dos falsos profetas, ele diz, ó, pelos seus frutos os conhecereis. É pelo dia a dia, irmão, pela conduta. E tem um monte deles por aí, graças a Deus, que não passa por aqui, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão, que aqui não passa. Porque tem pregadores que são uma bênção no púlpito, mas quando sai do púlpito, João está falando para isso aqui, ó. Vocês não podem crer em todo espírito. Lá em São Mateus, não sabe o que aconteceu? Foi um macumbeiro numa igreja, não vou falar o nome, está sendo gravado. Com a credencial de pastor, com aquela maletinha. Lembra da maletinha? Entregaram a credencial. O pastor falou, vamos ouvir o missionário que veio aqui hoje nos visitar. O camarada pregou, o crente pulou, correu. Depois falou assim, vocês são tudo besta. Eu sou macumbeiro. Faltou o que, irmão? Discernimento, irmão. Jesus disse, nem todos o que me diz, Senhor, Senhor. Isso aqui, irmão, vai ser um acerto de conta. Eu nunca me prendi, nem me prendo em pessoas que revelam CPF, revelam RG, pessoas que fazem tanta coisa, bate o terno, cai de perna para riba, pessoas saem correndo. Eu nunca me prendi isso aí, porque vai ter uma mesclagem, Deus vai pesar as obras,
E naquele dia, mas Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilha. Olha que a Bíblia diz, eu não te conheço. Mas Senhor, é da Assembleia de Deus, era do Belém, mas não te conheço. Você fez milagre, não foi no seu nome, foi no meu. Você pregou, não foi seu nome, foi meu. Então não conheço. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Iniquidade é um tipo de pecado que as pessoas cometem e não tem preocupação com as consequências. A Bíblia chama de iniquidade. Você conhece algum crente assim? Pinta e borda, depois vem para a igreja, passa uns dias, depois sai de novo e pinta a barbaridade. Chama iniquidade. Mas que Jesus tenha misericórdia de nós, que nós não possamos praticar isso. E João está dizendo para a nossa igreja, para vocês não crerem em todo espírito, irmão. Aí no versículo 2 ele diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, irmão. Se alguém falar assim, Jesus não veio em carne, manda ele sair da sua porta. Meu filho, vai plantar batata no asfalto. Vai procurar outro serviço. Porque nós, irmão, nós precisamos ouvir o que é a palavra, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E esse que já está ele está aí, irmão, no mundo aí. Enganando muita gente. Enganando muitas pessoas. E era a preocupação do apóstolo João, irmão. Para que os irmãos da igreja não fossem enganados. Todo cristão que não participa de culto de doutrina, que não participa de escola bíblica, não é dormindo em casa, escola bíblica dominical, são pessoas vulneráveis ao ataque do diabo. São pessoas que comem tudo, é igual perume, come pedra, pau, come tijolo, come tudo. Ele não sabe filtrar. Irmão, precisa ter discernimento nessa arrancada final da igreja na terra. Eu preciso discernir qual o espírito que eu estou ouvindo. Um cristão salvo não pode estar na prática de horóscopo, irmão. Graças a Deus que não tem. Aí eu sou de virgem, eu sou de não sei o quê. E o diabo está falando, você tem que andar com a roupa branca. Ele vai todo de branquinho. Você não pode ver um gato preto. Aí Jesus pede para ele orar, para ele consagrar para ele a Bíblia. Não tem tempo, me dá dor de cabeça, me dá tontura. Veja que Deus, por isso que João viu Jesus de cabelo branco lá na ilha de Patmos, de tanto crente dá trabalho para ele. Pessoas que têm a verdade nas mãos, pessoas que têm a Bíblia na mão. Irmão, tem pessoas que colocam lá no Salmo 90 em cima da televisão. Oh, dó, Jesus. Pensa que o diabo tem medo, irmão. Eu vou colocar o Salmo 23 aqui na porta. Irmão, Satanás conhece mais Bíblia do que você e eu, irmão. O diabo só perdeu para Daniel, que é Daniel, Deus deu espírito de sabedoria. O diabo não é sábio. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis 3, ele usou o que para destruir o casamento? O casal? A palavra. Ele veio astuto. Ele foi na mulher. Disse assim que Deus disse. Deus falou que nós podemos comer de tudo. Mas Davi que está no meio do jardim, disse Deus para nós não tocar. Aí o diabo disse, você pode tocar, irmão. Não tem problema, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Vai saber entre o bem e o mal. Aí a mulher vai lá, faz o que não era para ser feito, porque você é curioso. Se eu colocar aqui, irmã Cristina, uma caixinha, uma placa em cima, não olhe para dentro da caixinha, você vai dar um jeito de olhar. Quando o diabo diz, pode comer que você vai ser igual a Deus, aguçou o que, irmão? O seu QI, a sua mente. Deus, ele nunca vai cobrar algo de um cristão se a sua consciência não foi formada. A partir do momento que a consciência é informada, você não é mais inocente. Quando Deus falou para Adão e Eva, você não pode comer, porque o dia que você comer, você morre. Quando eles erraram, a consciência já tinha sido informada. O que eles fizeram? Esconderam-se atrás da moita. Você não leu ainda, né? Se escondeu atrás das folhas da figueira. E a voz de Deus ecoou no jardim, não chamou Adão pelo apelido. Adão, onde estás? Responde Adão, ouvi a tua voz, só e temi que eu estou nu. Responde Deus, quem foi que mostrou que você está nu?
Comer se dava o que fazer, a pessoa não comeu. Ali começou a briga do casal. Isso já veio, briga do casal. Foi a dona encrenca que tu me deu. Eu não pedi casamento. Eu estava cuidando dos bichos, estava cuidando do leão, estava cuidando da foca, dos passarinhos, e o senhor me arrumou. Olha o problema que o senhor me arrumou agora. Observe que os três caíram na sentença. Deus falou, Adão, vem cá. Agora você vai ter que trabalhar com o sol do seu rosto, você vai comer. Isso aqui é para a mocidade. Não case com o rapaz que não quer trabalhar. A segunda coisa para Eva, quando terá filhos, e o seu marido te dominará, e o seu desejo será para ele. Hoje mudou o negócio. Hoje tem mulher que manda e desmanda, dá ordem e pronto. E tem que obedecer a ordem. Está errado, minha filha. Isso aí você está quebrando o princípio. Não sou machista. Está vendo como fica o rosto dos irmãos? É benção. Irmão, você pode ser delegada, você pode ser juíza, você pode ser uma policial, você pode ser da rota, pode ser quem for. Dentro de casa você é esposa. E o diabo ia saindo com uma cobra e dizendo, você vai comer pó todos os dias da sua vida, mas eu não vejo o diabo comendo pó. Eu vejo o diabo destruindo casas, famílias, filhos. Mas você é crente, você é muralha. Você pode orar e Deus guarda. Você pode clamar e Deus livra. Porque a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, tudo que você tem foi Deus que lhe deu, irmão. Levanta também, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Então eu não posso crer em todo espírito, mas tenho que fazer prova, para ver se o espírito é de Deus. Eu sou meio difícil de comer algumas coisas, viu, irmão? E às vezes eu brinco aí na escola dominical, brinco até com a irmã Lia domingo aí. A irmã Lia ensine para nós a verdade, meu filho. Porque da mentira eu já vim. E aqui eu quero para aprender a verdade. Para nós terminar aqui, irmão. Eu ia começar a pregar agora. Para nós terminar. Paulo tinha discernimento, irmão. Quando Atos 16, que tinha um espírito de adivinhação, que ela disse assim, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus? São servos de Deus? Ela mentiu ou falou a verdade? Tem certeza? Psicologia, tá vendo? Tem certeza? Dúvida, tá vendo aí como tem dúvida? Na psicologia, você já chama psicologia. Falou, não, pastor, está escrito, tenho certeza. O que está acontecendo ali? O diabo pensou assim, eu vou elogiar eles, vou continuar na cidade mentindo, dando riqueza para o meu Senhor, eu vou continuar aqui. Mas Paulo tem discernimento, aquele elogio que ela falou, perturbou Paulo e Silas. Você não entendeu nada, porque você nunca leu. Aí Paulo disse, em nome de Jesus Cristo te repreenda, saia dela! E na mesma hora saiu. Ela não conseguiu adivinhar mais nada. Aonde ele foi parar, irmão? Dentro do shopping, para tomar sorvete. Foi para a cadeia. Levar pancada, irmão Vinícius. Levar uma surra. Hoje, se acontecer isso com nós arrumamos um advogado, vai na delegacia, faz boletim de ocorrência, mas eles não fizeram nada disso. Sabe o que eles fizeram? Ô Sílio, vamos fazer o seguinte, vamos cantar aqui, eu canto e você ora. Irmão, o crente não é normal fazer um negócio desse, mas ter acabado de levar um couro, irmão Cícero. As costas tudo marcadas de pancada. Porque para a ordem cronológica da Bíblia, a Bíblia diz que está alegre, cante. Quem está triste, ore. Tinha motivo para orar, cantar não. Mas só vou cantar, estou com vontade de cantar. E começou a cantar, os presos começaram a escutar. Falou, crente é tudo doido. Acabou de levar um coro e está tudo cantando. Eu não sei para quem. Meu terremoto não é minutos, é segundo. Deus vai fazer um terremoto na sua vida, irmão, para melhor. Deus vai colocar as coisas no lugares. As coisas da sua casa não ficarão da forma que está. Deus vai entrar aí nessa casa. Ele vai colocar as coisas no lugar. Porque Ele é teu Deus, é teu amigo. E Ele nunca vai deixar nós sozinhos, irmãos. Aí o que aconteceu? Queria soltar Paulo e esconde. Não, vocês deram um couro em nós. Agora eu quero ser pela porta da frente. Eu tenho dupla cidadania. Eu sou judeu e romano. E vocês me castigaram. Saiu pela porta da frente, irmão. Irmão, tenha boa conduta diante dos homens. Tenha boa conduta lá no seu trabalho. Tenha boa conduta lá com o seu vizinho. Irmão, as pessoas precisam saber que você é diferente em todas as áreas.
Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Eu quero fazer oração com a permissão do irmão Lucas, presbítero Lucas. Agora não é irmão Lucas, não, é presbítero Lucas, irmão.